Olá, seja muito bem-vindo a nosso estudo bíblico sobre oração. Então, nesse vídeo a gente vai entender o conceito de oração bíblica através de conhecimento bíblico. E nessa aula a gente então vai entender que apenas os atributos do Criador são um quesito. E que hoje a gente vai entender, então, no quesito de conhecimento bíblico. Então, é oração bíblica com conhecimento bíblico. Seja muito bem-vindo a essa aula. Papel e caneta na mão, Bíblia na mão. E fique à vontade para marcar os versículos. Que a gente vai já começar com Provérbios, capítulo 28. No versículo 9... tem um texto muito forte e bem interessante, que diz assim: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Essa passagem aqui no hebraico, porque é Antigo Testamento hebraico, diz assim: Masir azenu mishma Torah gam tefilatu tuebah. Interessante que nós encontramos aqui, quando fala lei, é Torá. Aí que tá. Espera um pouquinho. Quem disse que está falando da lei cerimonial? Porque a lei cerimonial encerrou-se com o Messias. Você não sacrifica mais cordeirinhos, por quê? Porque ali cumpriu-se a lei cerimonial, que era o tipo para vir o antítipo. Tipo, lei cerimonial, propiciatório na Antiga Aliança. Antítipo, Messias, a propiciação pelos pecados da igreja. Cumpriu-se. Então, existem quesitos na lei cerimonial que não se deve fazer mais. Porque o Messias cumpriu. No Messias foi revelado. Agora, espera um pouquinho. E o restante dos mandamentos? Porque foram dados mais mandamentos. Como, por exemplo, o Decálogo. O Decálogo está onde? Está na Torá. Então, por exemplo, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ouvir a Torá, até a sua oração será abominável. Tem noção disso? A palavra desvia aqui, aquele que se desvia, ela significa também recusa no hebraico. Aquele que se recusa a ouvir a lei, a Torá, até a sua oração será abominável. Então você imagina o tanto de pessoas que estão aí no mundo hoje, dirigindo suas palavras, suas orações a uma divindade, mas essas pessoas se desviam de ouvir a lei. Se recusam a ouvir a lei. E daí tem um detalhe. Esse se desvia, se recusa, significa o quê? Que ele não obedece à lei. Que lei? Como, por exemplo, não dirás falso testemunho. Êxodo capítulo 20, está na lei. Torá, mandamento, decálogo. Mandamentos que o próprio Criador escreveu. Para quê? Para bonito? Não, para cumprir, para obedecer. Porque isso é bom para o ser humano. Não dirás falso testemunho. O que significa isso? É não mentir. Quantas mentiras você já disse? Só pelas mentiras do ser humano, ele deveria ser condenado milhões de vezes. Só pelo número de mentiras. Decálogo. Lei. Está na Torá. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A palavra abominável aqui é uma das palavras mais pesadas da Bíblia. É para realmente significar algo repugnante ao extremo. Algo que o Criador não escuta, rejeita. Logo, se você ora, mas não pratica os mandamentos, até a sua oração está sendo abominável aos ouvidos do Criador. Então, isso é muito grave porque nós temos uma verdadeira multidão de pessoas achando que são salvas e achando que creem.
no Criador, que estão orando e o Criador está ouvindo as suas orações e o Criador fala, não, até a sua oração está sendo abominável, meu filhinho. Aliás, nem de filhinho ele chama, ó, porque você não pratica os mandamentos, então não é filho. Simples assim. Cuidado com isso. Nós temos um exemplo. Sabe por quê? Por causa que as pessoas, elas gostam muito de pedir. São pedintes. O Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Esse é o modelo de oração? Não. Então você tem que ter o modelo de oração com conhecimento bíblico para a oração poder ser atendida. Do contrário, não será. Você está orando em vão. Pedinte? Para você, orar é apenas pedir para um Papai Noel que está no céu coisas que você precisa? Sério? E o Pai Nosso? E o modelo do Pai Nosso? O que diz lá? Mateus 6, já explicamos aqui em aulas anteriores. Pai Nosso que está no céu já começa atribuindo a localização dele, os atributos, onipotência, está no céu, não é terreno, é divino. Pai, ele é Pai, outro atributo dele não é qualquer um, ele é Pai, soberano, altíssimo. Santificado seja o teu nome. O nome dele é santo, já fala o atributo na oração. Messias ensinando a orar. Venha a nós o teu reino, ou seja, um reino celeste, um reino puro, não tem nada a ver com impureza aqui na terra. Seja feita a tua vontade. É assim que se começa uma oração. Você, considerando que a vontade dele é que deve ser feita e você se render a essa vontade, é isso que significa. Quando o Messias fala que seja feita a tua vontade, significa que ele está dizendo assim, Pai, eu me coloco aqui na posição de que respeito que a tua vontade seja soberana e aconteça como o Senhor quer, independente da minha vontade. Essa é a diferença. E o que as pessoas fazem na oração? Pai faz isso, Pai faz aquilo. Você está pedindo para o Pai realizar a tua vontade, o teu desejo. Não é assim que se ora, amigo. Assim você só acumula juízo para você. Seja feita a tua vontade. Em primeiro lugar, e não a nossa. Modelo de oração, Messias. Então, até hoje, você pode estar orando errado e ensinando pessoas a orar errado. E está sendo abominável aos olhos do Criador. Isso é grave, cara. Você não faz ideia. É por isso, então, que acontece o que está lá em Tiago 4,3. Pode marcar aí na sua Bíblia. Tiago 4,3. O que diz? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastardes com os vossos deleites. Outras traduções traz prazeres, desejos, cobiças. Está vendo por que as pessoas não recebem o que pedem? Porque pedem mal. Pedem mal. Aqui no original em grego temos assim, aiteite que o lambanete dioti kakos aiteiste ina entais edonais imon da panesete. A palavra kakos aqui, dioti kakos, kakos significa por motivos errados, ou seja, pedis e não recebeis. Quando você faz a sua oração, está orando, está pedindo alguma coisa para o Criador, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. O que é essa expressão mal, pedis mal, no grego? Kakos significa motivos errados. Pedis e não recebeis, porque você está pedindo com um motivo errado. Você não está recebendo porque você está pedindo por motivos errados. É para satisfação própria? É para quê? O próprio texto diz, para gastardes com os vossos deleites. Outra tradução, essa palavra deleites é edonais no grego, que significa prazer. Prazer não se limita apenas a algo íntimo. Significa qualquer coisa que é para satisfazer a sua vontade, seu capricho, sua cobiça, seu desejo. Edonais, prazer no grego original. Então, tudo que você pedir em oração, que é para sua satisfação própria, sendo que está fora da vontade do Criador, não vai ser concedido. Esqueça. Simples assim. Agora, vamos mudar a questão do entendimento aqui do versículo. Se ele dissesse assim, ó, pedis e recebeis, porque pedis certo. Aí sim, encaixa.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Agora, pedis e recebeis. Por quê? Porque pedis certo. A forma certa de você orar pode te conceder, sim, a oração atendida. E como é então que se ora certo? Aí que tá. Você tem que pegar exemplos bíblicos. Eu trouxe aqui na aula passada Esdras, Daniel, próprio Moisés, próprio Messias orou. Então, quando você tem essas bases, Ana, a oração de Ana, fortíssima, e foram atendidas, foram ouvidas. Como que agora o modelo então de oração com conhecimento bíblico? Tem que orar com conhecimento bíblico. A oração ela tem que estar pautada primeiro em conhecimento bíblico, atributos do Criador. Segundo, tem que estar dentro da vontade do Pai. Se for da vontade dele, aí ele concede, senão não. Simples assim. Entendeu o que é soberania do Criador? Por isso que eu já tenho um playlist completo no YouTube sobre isso, sobre a soberania do Pai. Só pesquisar lá. É a vontade dele que manda e sobressai. Então não adianta você pedir uma Lamborghini, $1 bilhão, a melhor mulher do mundo, o melhor homem do mundo. Não existe isso, você pedir oração e ser concedido, amigo. Somente se for da vontade do Pai. Simples assim. E aí eu vou entrar num quesito muito mais minucioso. E é bem complexo isso. Quantas vezes você já orou para sair de uma situação ruim? Para sair de uma situação difícil que está passando na sua vida? Sei lá, falta de emprego, falta de dinheiro. Alguma coisa, sei lá. E você ora, e isso nunca é concedido. O Pai não te dá uma saída, um escape. A pergunta é, quem te disse que Ele quer te livrar dessa situação? E se Ele não está usando essa situação para aperfeiçoar você em alguma área? Para você pregar alguém que ainda precisa ouvir o Evangelho? E você quer sair pela tangente? Jonas é um exemplo, o profeta Jonas. Vai lá em Nínive e prega, o Criador mandou ele ir. O que ele fez? Ficou dormindo no barco para ir para um outro lugar, para fugir da missão. O que o Criador fez? Uma tempestade. Começou a fazer o caos na vida de Jonas. Enquanto não lançaram ele no mar, não parou a tempestade. Ele teve que ir lá pregar, amigo. Então não adianta você orar por uma causa, para o teu conforto. Você deve orar para entender qual é a vontade do Criador. E enquanto você não fazer na sua vida a vontade do Criador, talvez o Criador nunca te livre de alguma situação que você está achando desconfortável. Olha o quão profundo é isso. Daniel 9,13. O que diz lá? Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. A oração começa assim. Aqui Daniel está citando o quê? Moisés. Olha o exemplo de oração. Ele não está falando assim, Senhor me dá, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Ele começa falando como está escrito. Aonde? Na lei de Moisés. Todo esse mal nos sobreveio. Ele estava citando a Torá. Daniel sabia muito bem o que estava escrito, tinha autoconhecimento, e na oração ele citava a Torá, parte de Moisés. Ou seja, Daniel orava como? Com conhecimento bíblico. Exemplo de oração atendida. E é assim que você deve fazer. Você deve, nas suas orações, citar partes da Bíblia, em seus contextos. Assim como Ana orou e falou tal coisa, assim como Daniel, assim como Esdras, assim como o próprio Messias orou. Em João 17, a oração sacerdotal. Assim como o Messias nos ensinou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Você tem que, por isso a importância das aulas anteriores, você tem que ter conhecimento bíblico primeiro, para depois fazer as outras coisas. Senão você nunca vai fazer nada. Tudo parte do conhecimento. Como é que você vai orar certo se você não tem conhecimento bíblico para isso? Você acha que a oração é o quê, amigo? É blá blá blá? Você já vai ver o que é oração aqui. Então, a tua vida está ruim, está difícil. Pega o exemplo de Jó então. Como é que Jó saiu dessa? Leia Jó. Jó estava mais enrascado que você, isso eu garanto.
Tá? Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha numerosas pessoas que trabalhavam com ele, para ele, animais dos mais bois, ovelhas, jumentos, tal. E aconteceu que então houve ali Hassatan na história. Ele tinha filhos, filhas. Hassatan acabou com todos, por permissão do pai. Deixou ele sem nada, sem a riqueza, sem nada. Só a mulher ficou viva. Ainda a mulher falou assim: morre logo, Jó, mas eu sou teu Deus e morre. Só para variar. Para terminar com chave de tragédia. Com o passar do tempo, o que Jó mudou? O entendimento acerca do pai. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu realmente te conheço. Ele teve um encontro real com o pai, com os atributos do pai, com o conhecimento e sabedoria do pai. Mas a história foi longa, ele teve que perder tudo para isso. Então, às vezes, amigo, você está numa dificuldade? Todo mundo tá, rapaz. Agora, acho que você não tá igual a Jó, né? Que perdeu todos os filhos, toda a riqueza. Tudo, zerado. Mas recuperou tudo depois. Bênção do próprio pai. Entenda isso. Entenda uma coisa. As pessoas acham que orar é só para você pedir algo ao pai. Sério, cara? Sério? Você não sabe o que é oração. Você tem que entender o que é oração. Em Mateus 6, o Messias exemplifica isso. Lá ele fala, lá em Mateus 6, 5 a 8. Se você não marcou na aula passada, que a gente já abordou isso aí, marque agora. Fala, quando orardes, não sereis como os hipócritas que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, que ficam em pé nas sinagogas, né? Em verdade, eu digo que já receberam sua recompensa, porque querem orar para ser vistos pelos homens. Quando orar, entra no teu quarto, em secreto, fechada a porta, ore em secreto ao teu pai, que em secreto também está te ouvindo. E em secreto te recompensará. E não haver necessidade de ficar repetindo ou pedindo alguma coisa necessária, porque ele já sabe o que vós necessitais antes que lhos peçais. Ou seja, antes que você peça, antes que você pede o que você necessita, ele já sabe o que você necessita. Mateus 6, 5 a 8. Então é secundário, amigo. Tudo que você pedir para você em oração é totalmente secundário e não é o real intuito da oração. Por quê? Porque o Pai já sabe o que você necessita antes que você lhe peça. Simples assim. Então, as pessoas não sabem o que é oração, cara. Em sua maioria. Em 1 João 2,16, marque aí. O que diz lá? Não há mesmo mundo, nem que no mundo há, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está dele. Pois a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida são do mundo, procedem do mundo. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, o que acontece? Se você orar apenas pela sua vontade, qual é a sua vontade? A sua vontade é isso aqui, é o que está aqui em 1 João 2. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, essa é a vontade, e a vontade do ser humano, ela gera morte. A vontade do ser humano gera morte, a sua vontade é só fazer o que é ruim. Por isso que a graça tem que vir para você poder obedecer e seguir e não fazer nada errado. E mesmo assim o ser humano ainda é falho, vai cometer erros. Isso é grave. Então entenda que orar é muito mais profundo do que você acha. Então, se a vontade do ser humano gera morte, gera coisas ruins, adultérios, cobiças, traições, infidelidades, maldades, promiscuidades e por aí vai, essa é a vontade do ser humano. Qual vontade, então, você tem que entender? Para isso que serve a oração. Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos pelas misericórdias do Pai, Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. É assim que você compreende qual é a vontade do Criador. A oração serve para você entender qual é a vontade dele, para você cumprir a vontade dele, não para realizar as tuas vontades.
Veja o que a Bíblia claramente diz. E as pessoas aí pegam e acham que orar é você pedir para um Papai Noel para satisfazer os teus desejos. Uma oração dessa está sendo abominável. Você nem devia cogitar isso aí. Cuidado, está acumulando juízo para a sua vida. Você olhar e pensar que o Criador é um Papai Noel. É um gênio da lâmpada. Não existe isso, cara. Você está acumulando juízo. Então, além disso, você pede coisas, Senhor me dá, Senhor faz, blá blá blá. E você ainda fica insistindo nisso. E às vezes a pessoa fica com raiva do Criador porque não deu algo para ele, porque ele quer aquilo. O Criador não deu. Quem te disse que ele tem que te dar alguma coisa, em primeiro lugar? Quem te disse que tem que te dar agora alguma coisa? Quem te disse isso? Onde é que está escrito isso? Isso está na tua cabeça apenas. Não está na Bíblia nem no mundo espiritual. As pessoas faltam entendimento. Aí vai entender aquela passagem de Mateus 7, tá, mas lá em Mateus 7 o Messias fala assim, que aquele que pede, receberá. Né? Bate na porta, abre-se-lhe-á. Aí tira tudo do contexto. Tá, mas pera um pouquinho, cara. Quem lá está falando que você pode pedir qualquer coisa e o Criador tem que realizar o teu desejo carnal? Quem disse isso? Tem que estar primeiro debaixo da vontade do Pai. Por isso você tem que entender primeiro a vontade dele. Conhecê-lo, com conhecimento bíblico também, para depois orar. Meu irmão, isso aqui é reino espiritual, cara. Não é o que você vê com os olhos. É o que você discerne com o Espírito. Aí você pensa assim, tá, mas eu estou orando e não acontece nada de ruim comigo. Eu estou vivo. Eu não morri, sério. Morte espiritual. Você pode estar morto espiritualmente até hoje e nem sabe. Como eu estou dizendo, não é com olhos físicos, não é com entendimento carnal que você compreende essas coisas. É com discernimento espiritual. É por isso que você vê uma nação gigantesca, um monte de pessoas. Está tudo ateu, sincrético, está tudo blasfemo, está tudo em apostasia. Estão mortos espirituais. Achando que estão vivos, achando que qualquer medo de palavra numa oraçãozinha resolve. Estão perdidos. Qual é o tipo de oração que as pessoas fazem? Senhor, te agradeço, Senhor, te peço. Senhor, te peço, Senhor, te agradeço. Obrigado, Senhor. Senhor, te peço. Faça aquilo, faça isso. O Criador virou um serviçal para as pessoas. Isso é oração? Não. Isso aí é o acúmulo do juízo que as pessoas vão receber no dia do julgamento. Por irem até a presença em oração de forma errada. De forma desobediente. De forma errada, equivocada. E isso só para quem ora, né? Tem gente que nem ora. Nem orar não ora. Eles mesmos confessam isso. Já está lascado. Já. Então vamos lá. Vamos ler alguns textos aqui, como por exemplo Salmo 17:1. Bases bíblicas. Salva aí, anota aí. Olha só. Esse modelo aqui. Oração de Davi. Ouve Yahuwah, ou seja, o Senhor, o Criador, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Outra tradução traz que não procede de lábios impuros. Meu irmão do céu. O que tem de gente aí? Como é que está teu vocabulário? É só palavrão, só coisa ruim, só maledicências. E depois você vai orar? Está acumulando juízo. Lábios puros, mãos limpas. Não tem fraude, não tem mentira, significa que você é honesto. Exemplo de Davi na oração. Outra base, Mateus 5, 22 a 26. Abra aí, anota aí.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em contato sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Meu irmão, isso aqui está ensinando o seguinte: você tem algum problema, alguma birra com alguém, enquanto você não se consertar com a pessoa, as tuas orações não serão respondidas. Aqui está falando da oferta em Mateus. Só que o que é hoje a nossa oferta, a oferta na nova aliança? É você mesmo, é o teu corpo, a tua vida. Nós estamos falando aqui do sacrifício eficaz, que é a obra redentora. Essa é a oferta. Hoje nós estamos aqui, conforme Romanos 2, na nova aliança. Nós também temos responsabilidades. E uma das coisas que nós fazemos é o quê? A gente cultua o Criador com a nossa vida, obedecendo os mandamentos. Então, tem uma coisa muito mais grave aí também. Além disso, já estão sendo impedidas as tuas orações. Então você deve o quê? Perdoar. Se você ainda não perdoou alguém na sua vida, o Criador não está ouvindo as tuas orações. Perdoe. A outra base é Mateus 6, é só virar a página, Mateus 6, verso 14 e 15. Por que você deve fazer isso? Porque diz assim, ó. Porque depois que o Messias fala a oração do Pai Nosso, perdoa os pecados, assim como nós perdoamos nosso inimigo, ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Você está exercendo graça, misericórdia e perdão. A pessoa que não merece, ninguém merece ser perdoado. O perdão é algo imerecido, amigo. É demonstração de amor. Agora ele fala, verso 15, se porém não perdoardes aos homens, ou seja, as pessoas, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é grave. Se você não perdoa alguém, o Pai não te perdoa. Se o Pai não te perdoa, você não vai ser salvo. Pronto, agora você vai pensar que eu sou legalista, que eu sou adventista e tudo mais. Não, não sou nada disso. Só estou lendo o que está na Bíblia, que você diz crer. Mas na verdade você rasga ela. Você cospe nela. Porque você não obedece. Nem sei porque que tem Bíblia em casa. É só para dizer que tem mesmo. Porque não pratica nada do que está ali. Não adulterarás. É outro mandamento do Decálogo. Você vai chamar de legalista? Sendo que o próprio Messias em Mateus 5 veio e ratificou isso aí? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com qualquer intenção impura já adulterou no seu coração. O Messias não veio abolir a lei, amigo. Ele veio explicar a lei. Mostrar que, na verdade, a lei ela é muito mais profunda do que se parece. Aonde começa o erro? Dos pecados humanos. Cobiça. Cobiçou alguém que já não é? Já adulterou. No coração. Não veio abolir. Então quem diz que não precisa mais obedecer coisas que estão na antiga aliança, como por exemplo a raiz do Decálogo, porque ele mesmo ratificou isso, explicando que é além disso ainda, que o adultério não começa lá no ato final, e sim na cobiça dos olhos. Simples assim. Última passagem, 1 Pedro 3,7. Anota aí. Aqui agora, dentro do matrimônio, do casamento. Você está casado? Presta atenção. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Dentro do casamento, meu irmão, tem que ter o cumprimento dos requisitos bíblicos, tanto para o homem quanto para a mulher, em trato com um para com o outro,
Do contrário, as orações não são respondidas, são interrompidas as orações. E de ambos, devido também ao mau comportamento da mulher para com o homem e do homem para com a mulher. Por isso que todos os requisitos são necessários para o casamento. O papel de cada homem e mulher dentro do casamento. Do contrário, a lambança. É isso, basicamente isso. Acho que deu para abordar bastante coisa. E na próxima aula, então, a gente vai se aprofundar, se o Criador assim permitir, em um novo tema, encerrando aqui a oração, o tema da oração. E no próximo vídeo será, então, se o Criador assim permitir, sobre caráter. Você acha que qualquer pessoa pode ser obreiro? Isso aqui é uma escola para pregadores, obreiro aprovado. Não é qualquer tipo de gente, irmãos, que pode ministrar ou pregar. Primeiro tem que ter caráter. Sem caráter é reprovado. Não está apto para ministrar. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, deixa o like que ajuda no compartilhamento. O Criador os abençoe e até a próxima aula, se o Pai assim permitir.